E aí pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Esse vídeo de hoje ele finaliza o capítulo 4 do livro 1. Vocês podem estar acompanhando a partir da página 78 e 79, que é o nosso foco hoje: tipos de transformações. Depois de ter falado de substâncias químicas, processos de transformação e separação de misturas, hoje eu vou falar de tipos de transformação. Os materiais podem sofrer dois tipos de transformação: as físicas e as químicas, tá bom? Essas transformações também são conhecidas como reações químicas, ok? E também são chamadas de fenômenos físicos e fenômenos químicos, ok? Então vamos lá. Trouxe aqui dois exemplos para vocês de transformações que acontecem na natureza, no meio industrial e no nosso cotidiano. Aqui nós estamos vendo um maçarico aquecendo um metal e ele está entrando no processo de fusão. Ele está passando do estado sólido para o estado líquido. Quando ele está sendo aquecido, né, a gente sabe que ele necessita de uma temperatura bem elevada por ser um metal, que é uma característica dele. Então, esse é um tipo de transformação. Aquele material ele estava sólido e vai passar para a fase líquida. É um tipo de transformação física. Tá bom? A gente vai já entender por que esse é um processo de transformação física. Outro exemplo aqui eu trouxe os medicamentos que a gente utiliza no combate a doenças, tá bom? Ou como suplemento alimentar, e é algo que está muito ligado ao nosso organismo, ao nosso cotidiano. Quando você ingere um remédio como esse, ele vai sofrer um tipo de transformação dentro do teu organismo, tá bom? Uma reação química dentro do teu organismo. É um fenômeno químico, é uma transformação química, ok? Só que aí o comportamento dele é diferente do que está acontecendo na transformação aqui nesse caso do metal. É o que a gente vai entender a partir de agora. Vamos lá. Primeiramente, as transformações físicas, tá bom? São aquelas que não produzem novas substâncias. A substância permanece, mesmo ela sofrendo uma alteração, tá bom? Mas ela vai continuar sendo a mesma, tá bom? São aquelas que não produzem novas substâncias. É bem simples o conceito, a gente vai ver alguns exemplos aqui, ó. Fusão do gelo. O que é a fusão do gelo? Antes e depois da transformação, tá bom? Fusão do gelo, tem ali o gelo no estado sólido, ele vai sofrer uma variação de temperatura e pressão e vai passar para o estado líquido, tá bom? Então nós temos as mesmas substâncias antes e depois. Tu tem gelo, que é água no estado sólido, e depois tu tem água no estado líquido, que sofreu a fusão. Então, mudança de estado, tá bom? Toda mudança de estado, ela é uma transformação física. Anota isso. Mudanças de estado físico, por exemplo, da água, de um metal, tá bom? É uma transformação física. Lembra que eu mostrei lá para vocês o metalzinho sofrendo fusão? Ele vai ser derretido, mas quando você tira o aquecimento, ele vai voltar a ser novamente o material sólido, tá bom? Então ele não vai deixar de ser metal, assim como nesse exemplo aqui não vai deixar de ser água. Então é uma transformação física, porque não produziu uma nova substância. Mesmo que ela passasse para o estado gasoso, não seria uma nova substância, seria água no estado de vapor, tá bom? Vou botar aqui outro exemplo, ó. Misturar açúcar com água, né? Você bota ali o açúcar com água, não vai formar uma nova substância, tá bom? Vai ser uma solução homogênea ali, né? Dependendo da quantidade de açúcar, o açúcar simplesmente vai se dissolver na água. Se você dissolver o açúcar na água, você pode usar uma técnica, tá bom? Uma destilação, e você pode separar novamente o açúcar, você vai obter ele novamente separado da água. Então não vai ocorrer uma formação de novas substâncias, tá bom? Então é uma transformação física. A solubilização de uma substância normalmente, tá bom? Nem em todos os casos, ela vai se tratar de uma transformação física. Quebra de uma pedra, né? O último exemplo aqui, você amassar um papel. Antes e depois da transformação, temos a mesma substância, que não vai mudar, tá bom? O que vai mudar mesmo é só o tamanho da pedra, ela vai se fragmentar, mas não vai deixar de ser pedra, não vai perder as características dela. Então amassar um papel, rasgar um papel, não vai deixar de ser um papel, tu vai, lógico, diminuir ali o tamanho e tudo mais, a estrutura física, mas não vai deixar de ser
o papel. Então isso trata-se de transformações físicas, é bem facinho de perceber isso, ok? E sem problema, mudanças de estado, sólido para líquido para gasoso, gasoso para líquido para sólido, são transformações físicas, tá bom? Temos aqui, ó, são aquelas que não produzem novas substâncias. Temos aqui um exemplo, a nevasca aqui no Central Park em Nova York. Depois, quando chegar o verão, isso aqui, né, pessoal, as outras estações mais quentes, vai passar tudo para o estado líquido e não vai deixar de ser água. Isso aqui é água, mas no estado sólido. Então, trata-se de transformações físicas. Temos aqui a formação de granizo, tá bom? Temos aí a formação de neve e granizo. Granizo ele prejudica um pouquinho mais, né, porque são pedras que são formadas, tá bom? No interior de nuvens, tem um tipo de nuvem específico que o granizo é formado, e essas pequenas pedras de gelo que sofrem, né, congelamento lá nas nuvens, elas caem na precipitação e provoca danos, tá bom, nas casas. Então a neve já é um pouco mais leve, né, pessoal? Ela se forma ali entre 20 e menos 40 graus Celsius dentro da nuvem por um processo de sublimação, também forma pequenos cristais, e já o granizo não, causa um pouquinho mais de dano. Nós temos aqui o ciclo d'água na natureza, que envolve todos os processos de transformação do estado físico da água, tá bom? A água do oceano vai sofrer evaporação, lá em cima ela sofre o quê? Condensação, quando ela se acumula nas nuvens, tá bom? Vai sofrer condensação com a ação da força da gravidade, vai cair a água, né? Ela vai escoar para a superfície, vai sofrer evaporação de novo, tá bom? Essa água que cai na forma líquida, ela pode sofrer congelamento, solidificação, forma o gelo, né, das montanhas e tudo mais. Então o ciclo da água, que ele não é tão complicado assim, a gente consegue perceber os processos de transformações físicas que envolvem ele, tá bom? Então dentro do ciclo da água a gente tem transformação química também? Tem, são mais específicos, mas normalmente a gente observa ele e a gente consegue visualizar melhor as transformações físicas, tá bom? Transformações químicas são as que eu mais gosto de visualizar, são as transformações que produzem novas substâncias, é diferente da transformação física. Transformação química, ela é bem ligada ao nome aqui, ó, reação química, elas se combinam, tá bom? Uma reação química é uma transformação química, é um fenômeno químico que está acontecendo, tá bom? Eu vou ter ali uma substância sofrendo uma transformação e ela vai formar novas substâncias, tá bom? Aí nós temos os fatores que podem evidenciar a ocorrência de reações químicas. Quando tu percebe isso no ambiente que tu está ali estudando e tu vê esses fatores, tu vai perceber que está ocorrendo uma transformação química. São as evidências, tá bom? Então vamos lá. A primeira evidência é a mudança de cor. Se tu vê um sistema que ele mudou de cor, provavelmente ele tem uma transformação química, uma reação química acontecendo. Outro fator, formação ou dissolução de um precipitado, tá bom? Você tem ali a formação, você coloca mistura dois líquidos ou mistura um sólido com um líquido e tu vê que forma um precipitado no fundo, aquele corpo de fundo que fica, tá bom? Tu tem aí a formação de um precipitado, e isso também é evidência de uma reação química, ou a dissolução dele, ele vai sumir no meio do líquido, tá bom? E depois não tem mais como tu separar quando ele forma novas substâncias. Não é o caso da água com açúcar, que pode separar água com sal, tá bom? Mas a dissolução de algumas substâncias que vai ficar ali no meio reacional. Outro fator, mudança de temperatura. Tu tem um sistema, você acaba montando um sistema homogêneo e heterogêneo, vai ocorrer reação química quando tu houver a absorção de calor ou liberação de calor. Ou tu sente o sistema se esquentando, ou tu sente o sistema se resfriando, tá bom? São reações endotérmicas, exotérmicas, que a gente vai abordar mais na frente. E isso daí também é uma evidência, um fator. Liberação de gás. Quando tu vê fumaça, como as pessoas costumam dizer, onde há fumaça, há fogo. Aqui, onde há fumaça, há transformação química, há evidência de reação química, tá bom, gente? Então, reações químicas, normalmente, elas liberam gases, que podem ser tóxicos, então você tem que tomar um devido cuidado quando for manipular os reagentes químicos, tá bom? Vamos lá. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos visuais quando você queima um palito de fósforo, tá bom? Ele vai queimar, se transformar em cinzas, fuligem, em gás. Ocorre mudança de temperatura, porque tu sente, né, pessoal, ali o aquecimento.
vai ocorrer liberação de gás, tá bom? E vai formar novas substâncias, que é as cinzas, tá bom? Uma foligenzinha aqui, ó, que tá queimando, pai. Então isso daí é uma transformação química, uma reação química que está acontecendo, chamada de combustão. Aqui nós temos o processo de ferrugem, tá bom? Lá o ferro e outros metais, eles acabam sofrendo uma transformação química, as reações de oxirredução, que a gente vai ver mais na frente. E aí você, o material forma novas substâncias. Essa crosta que fica aqui em cima, você pode até recuperar, você pode tirar ela e depois recuperar uma parte do metal. Mas ela não vai mais voltar a ser o que era antes, aquele metal de origem, tá bom? São exemplos cotidianos e corriqueiros de reações químicas, ok? Existem infinitos exemplos de transformações químicas. Então, você precisa estar atrelado a esses fatores que evidenciam a ocorrência. Se tu perceber algum desses fatores ocorrendo, é porque está aí acontecendo uma transformação química. Então, essa é a diferença entre transformação física e transformação química. Um não produz novas substâncias, que no caso é transformação física, e outra já produz novas substâncias, que são as reações químicas, tá bom? A gente vai se aprofundar mais na frente, ok? Essas transformações químicas a gente percebe desde a antiguidade, tá? Lá na idade dos metais, quando tinha os processos de fundição, tá bom? Do cobre com estanho, para formar o bronze, tá bom? Envolvia tanto transformações químicas como físicas, tá bom? A manipulação do ferro, que o homem já chegou a fazer um pouco mais à frente, que teve, né, que aconteceu um pouco mais da manipulação da temperatura. Então, elas são evidentes durante todo o processo da humanidade até hoje, tá bom? Os processos industriais, tecnológicos. Eu citei lá o exemplo do medicamento. O medicamento ele vai atuar no teu corpo e ele não vai mais sair como medicamento, né, pessoal? Ele vai trazer uma transformação química com um benefício, que é a questão da recuperação da tua saúde, tá bom? Então, são transformações químicas, tá bom? Medicamentos são transformações químicas. Então, são essas informações que eu tenho para passar para vocês no final do capítulo 4. E, a partir de agora, vamos resolver algumas questões nos próximos vídeos. Então, bons estudos a todo mundo, abraços, saudades, tá bom? Vamos aí juntos nessa retomada.